Bom, todo mundo aí com o capítulo 15 aberto, né? Do livro de Marcos. O servo crucificado, né, morre em nosso lugar, em meu lugar, no seu lugar. E aí, os primeiros versículos que nós vamos ler vai falar sobre Jesus diante de Pilatos, né? Vai falar dos primeiros 5 versículos. E eu gostaria de quem estiver com a sua Bíblia ou quiser ler aqui pela minha projeção, fique muito à vontade e logo em seguida a gente comenta sobre os primeiros 5 versículos, tá? Tá aí uma foto, ó, de Jesus, o Sinédrio, os saduceus, os fariseus, levando Jesus diante de Pilatos na calada da noite. Jesus aí de frente do governador de Roma, e a gente vai passar a ler. Então, os primeiros 5 versículos estão aí projetados. Quem quiser ler, por favor, leia, ou leia pela versão da sua Bíblia, tá bom? Posso ler? Pode, fica à vontade. De manhã bem cedo, Marcos 15, 1, 5. Capítulo 1, ou versículo 1, né? De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. 2. Pode continuar a leitura. Tá. 2. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. 3. Os chefes dos sacerdotes o acusaram de muitas coisas. 4. Então Pilatos lhe perguntou novamente. Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. 5. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Então, vamos começar a tentar entender o que estava acontecendo aqui. Lógico, para nós que já cristãos há mais tempo, quando vamos falar sobre a crucificação do Cristo, nós já conhecemos a história, né? Mas, às vezes, nós não nos atentamos a alguns pormenores que levaram Jesus à crucificação e a maneira como isso foi feita, né? Durante toda a leitura do livro de Marcos, nós vimos que, por diversas vezes, saduceus e fariseus que não se falavam, que tinham uma rixa de cunho religioso, se uniram junto com outras pessoas, né, com outros grupos, para tentarem condenar Jesus, para tentar envergonhar Jesus publicamente. Chegou a hora que não adiantava mais tentar envergonhá-lo, tentar impedi-lo. Eles queriam, literalmente, afastar aquele que vinha se tornando um grande líder e arrastando multidões, que os deixavam em posição desconfortável, né? Que faziam com que pensassem que, de uma certa forma, ele viria para terminar com toda aquela base de conforto e de privilégio que eles tinham, né? E só tinha uma maneira de fazer isso agora. A maneira de fazer isso é que levassem, de fato, aos romanos, povo até então que dominava sobre Israel, que o condenasse e definitivamente o tirasse de cena. Ok? Então a gente vai ali. Olha, o primeiro versículo, olha o que vai dizer. De manhã, bem cedo, o chefe dos sacerdotes com os líderes religiosos. Bom, Jesus estava então, durante toda a madrugada, foi levado durante a madrugada na presença ali de Pilatos para poder ser julgado, né? Isso a gente está falando muito cedo. E não era costumeiro que fosse feito dessa parte, ou nesse horário. Era quase que fazendo a calada da noite, né? Na madrugadazinha, onde não tinha muito com o que recorrer. E aí, esse é um dos pontos que a gente já vai começar a tentar trazer como primeiro ponto aí de relevante que merece nossa atenção. No verso 1, a expressão de manhã cedo, isto é, logo na sexta-feira cedo, bem cedinho, confirma que Jesus foi julgado durante a madrugada em total irregularidade diante da lei. Então, vejam que toda a trama que cercou e que envolveu
a prisão de Jesus, ela teve alguns requintes maquiavélicos, não é? E muito estratégicos para que as coisas fossem feitas na surdina, com o maior número, talvez, de pessoas participantes, o menor número de pessoas sendo alertadas sobre a prisão do Cristo e sobre o seu julgamento, até mesmo para que não se arrastasse uma multidão, que até então eram os seus seguidores, e que viesse um outro tipo de burburinho ali causar ali naquele momento. A gente pode fazer uma pergunta simples, né? Por que a Corte Suprema de Israel, o Sinédrio, por exemplo, levou Jesus a Pilatos, governador romano da região? E a gente precisa entender uma coisa. Conforme nós vimos anteriormente, o Sinédrio condenara Jesus à morte, mas tinham que levá-lo a Pilatos porque os judeus ou qualquer outro povo sob o domínio de Roma não tinham o direito de exercer a pena capital. Interessante, né? Se tivessem, podem ter certeza, os judeus mesmo já teriam detido e matado, acabado com Jesus, mas não podiam. Então, toda a tratativa que o Sinédrio, que os religiosos da época tiveram para com Jesus, era dizendo o seguinte: olha, o nosso problema não é só com o Jesus que se diz ser rei dos judeus. O nosso problema não é só porque ele atrai multidão, ou tira os nossos holofotes, ou porque mexe com o nosso ego, vaidade. Ele não podia dizer isso, porque, se fosse assim, Roma não condenaria. Então, Jesus ele vai diante de Pilatos, acusado de outro tipo de acusação. Ele recebe outro tipo de acusação para que tente, de uma certa forma, né, mexer com a vaidade romana, ou ameaçar essa conduta romana, e que de forma que os romanos, então, o condenassem. Então, a gente para analisar sobre esse ponto. Acontece na calada da noite, levam Jesus com o mínimo de gente possível envolvida, né? Não podem matar Jesus porque estavam sobre domínio de Roma, e levam Jesus diante do governador com falsas acusações. Tudo isso a gente vai ver mais adiante aí. Bom, partindo desse princípio, a gente entende o seguinte: só o governador romano poderia autorizar o tipo de morte que o condenado teria. Isso é importante saber. E os líderes judaicos, revelando um coração duro e impiedoso, queriam o quê? A crucificação de Cristo, de Jesus, queriam vê-lo pendurado no madeiro, era Páscoa, e eles sabiam que o tipo de pena para aquele momento, para aquela época que estavam vivendo, era justamente a crucificação. Queriam vê-lo pendurado no madeiro, pois, conforme a lei mosaica, diz o seguinte: aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Isso está lá em Deuteronômio 21, 23. Veja o tamanho. Não era apenas, Gabriel, uma incredulidade dos religiosos. Eles tinham uma raiva tão grande, uma impiedade tão grande com Jesus, que eles não apenas não aceitavam que Jesus fosse o Filho de Deus. Eles queriam ver como sendo um maldito de Deus. Olha que coisa, que tamanha crueldade. Não bastava apenas não crer. Eles queriam vê-lo como maldito agora. Bom, mas para esse tipo de condenação acontecer, eles precisavam ainda do voto do governador, né? Eles queriam convencer o povo de que Jesus era amaldiçoado, aquele que Jesus arrebanhou à sua volta, né? Arrastando multidões, a ponto de Jesus querer um momento de descanso, ficar dentro do barquinho, ir para o meio do lago, ficar quieto, ali ter um momento de descanso. Esse Jesus que arrebanhou tanta gente, ele agora, os religiosos queriam provar para esses: olha, esse que está indo aí para a cruz, ele é maldito de Deus. É a nossa lei que diz isso. Não somos nós, é Moisés que diz isso por meio da sua lei, né? Eu coloquei uma nota, um comentário interessante, diz o seguinte: quando levaram diante de Pilatos, o acusaram de quê? De perverter o povo, de proibir o pagamento de tributo a César,
de se chamar-se rei, tiveram que desenvolver uma acusação de caráter político, ou Pilatos nem lhe teriam escutado. Vocês conseguiram entender isso? Não adiantava dizer que Jesus porque estava dizendo ser o filho de rei. Isso não feria Roma. Agora, quando diz que ele não pagava tributo, quando diz que ele se denominava rei da nação, né? Rei dos judeus, isso vai começar a mexer com Roma, porque mexe com a política, mexe com a situação de conforto e de liderança que Roma exercia sobre os judeus. Até aí, ok? E até aí, bom, aí Pilatos vai perguntar a Jesus: bom, Jesus, és tu o rei dos judeus? Está lá no versículo 2 que nós lemos. E aí a resposta de Jesus nos causa estranheza. Ele vai dizer: tu dizes. Né? Ele, na realidade, não disse sim, nem que não. Ele deixa o próprio Pilatos tomar essa decisão. Você está dizendo: olha, estão me dizendo que eu sou o rei dos judeus. Você é, de fato, Jesus? Olha, você que está dizendo. Eu não estou te dizendo nada. O que você acha? Né? E ele deixa sempre essa decisão muito difícil de ser tomada num primeiro momento, mas que Pilatos, de uma forma muito racional, ele chega a um ponto de vista muito claro. Ele só não tem a coragem. A gente vai ver mais adiante. Então, quando nós lemos os versos 2 e 3, vemos uma grande objetividade na pergunta de Pilatos. Dirigiu a Jesus e, na resposta de Jesus: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Jesus respondeu em outras palavras que, em certo sentido, ele era o rei dos judeus. Sim, ele era o rei dos judeus. Porém, ele não era um rei revolucionário, como esperavam, que ameaçaria o poder de Roma, mas o rei prometido pelas escrituras sagradas. Ele está dizendo, entre aspas, dizendo para Pilatos: Pilatos, eu até sou esse rei dos judeus, mas eu não sou esse rei dos judeus que eles estão pensando que eu sou. Que eu viria como libertador, tomando o teu poder de Roma. Não. O poder que eu trago, a libertação que eu trago para esse povo é uma libertação da sua alma. É a possibilidade de viver uma vida eterna. É de restabelecer uma conexão da criatura com o Criador. É de trazer uma nova compreensão das Escrituras, daquilo que nós temos como sagrado, Pilatos. Mas eu não sou esse tipo de rei revolucionário. Você que sabe. Você que está dizendo que eu sou rei. Fica por sua conta. E aí Pilatos, ele fica meio admirado, porque Jesus não ficou inquieto nem nervoso. E ele perguntou de novo: pô, nada respondes? Você não está percebendo de quantas acusações estão te fazendo? Versículo 4. Em outras palavras, Pilatos está dizendo: você não percebe de quem cala consente? É aquele velho ditado nosso, né, dos nossos tempos contemporâneos: quem cala consente. Pô, se eu estou te acusando, você não fala nada? Você está consentindo todas essas acusações? Vai continuar calado? Esse teu silêncio, Jesus, até me incomoda. Esse teu silêncio, Jesus, sinceramente me deixa meio que na berlinda. Ele não diz isso, mas com certeza sente. Porque ele não tem como dialogar, Jesus nem sequer se defende para ele poder tentar pegá-lo numa palavra aqui ou acolá, mal colocada ou não. Ele simplesmente fica calado. Bom, e aí certamente a postura serena e tranquila do silêncio de Jesus provocaram em Pilatos muita reflexão. Pilatos não via problema em Jesus. Sabia que os religiosos estavam com inveja e que traziam para ser condenado. Olha, gente, se tem uma coisa que Pilatos não era, Pilatos definitivamente não era bobo. Pilatos, na realidade, ele sabia com quem estava lidando. Sabia que Jesus não era um malfeitor, sabia que Jesus não era um delinquente, sabia que Jesus não era um homicida, sabia que Jesus não era um ladrão, e sabia que os religiosos estavam tentando empurrar um problema de cunho religioso para que Roma tomasse a decisão e pudesse ficar livre. Né?
Mesmo assim, Jesus fica calado a ponto de provocar uma surpresa a Pilatos, tornando assim seu julgamento ainda mais difícil. Estava ficando difícil julgar Jesus. Não se defendia, pô. Não dava oportunidade da gente pensar outro tipo de coisa. Mas por que Jesus não respondeu a Pilatos? Está aí. Por que Jesus não responde? Bom, porque ele sabia que havia chegado a sua hora de dar a sua vida para salvar o mundo. Lembre-se que nós lemos pelo menos 3 a 4 vezes, agora até eu me falhei a memória, mas eu me lembro, foram 3 ou 4 vezes que durante os primeiros capítulos de Marcos, Jesus ele vai falar com seus discípulos dizendo que ele morreria, né? E que este corpo ressuscitaria em 3 dias, né? Ele deixa isso claro para os seus discípulos. Ele sabia que a hora dele estava chegando. Aliás, quando ele chega a esse momento, ele chega já detentor desse conhecimento. Então, ele sabia, Irani, que ele precisava, agora era o momento que ele precisava dar a sua vida verdadeiramente pela criação. Era aquele momento que a obra que ele planejou desde antes da fundação do mundo ia se completar nele agora. O plano de salvação haveria de alcançar a todos até então. Bom, e aí eu pergunto a vocês aqui, nesse momento, nesses primeiros 5 versículos, alguma dúvida de vocês? Não. Está tudo tranquilo? Tudo em paz? Certo? Ok. Então, a gente continua aqui. Bom, os próximos versículos, nós vamos falar sobre Jesus rejeitado agora pela multidão. Isso a gente também tem que entender que multidão é essa, em que momento essa multidão aparece, tá certo? E para que a gente possa compreender todo esse texto. A gente falou que estava de madrugada, a intenção era que tivesse o mínimo de gente possível, e a multidão que está ali, me parece, ou nos parece, né, numa leitura mais atenciosa, que parece ser um povo já orquestrado pelos religiosos da época. E aí, ó, olha a cara aí, ó, de um religioso aí apontando, cheio de raiva para Jesus, tentando acabar com a sua vida. E percebam que tem um bocado de gente atrás. Esse é o cenário de acusação pelo qual Jesus passou, né? Um cenário de muita ira, de muita revolta, de muita impiedade, de muito requinte de crueldade envolvendo. Bom, eu vou pedir para que um de vocês aí, ó, leia do versículo 6 ao versículo 15, por favor. Abra o microfone e possa ler para a gente. Será que eu já vou conseguir? Eu posso ler? Pode. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: ouvireis que vós solte o rei dos judeus. Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhe disse outra vez: que queres, pois, que faça daqueles a quem chamais de rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucificai-o. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucificai. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás. E açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Obrigado, Irani.
muita riqueza e muito detalhe Marcos passa aqui, nesse momento. Coisas bem interessantes e que nos faz ter esse julgamento tendencioso, ainda que ele já tivesse uma leitura completa de Jesus, da sua inocência. Ele vai saciar não a justiça que ele tinha tomado sobre a pessoa de Jesus Cristo, porque ele já tinha feito um diagnóstico que Jesus era inocente, mas ele não vai buscar a contemplação da justiça feita sobre a vida de Jesus, mas ele busca, então, saciar a vontade e um pleito do povo. Então, a gente vai ler isso aí. Bom, o que era comum nesse momento da Páscoa? Bom, no momento da Páscoa, no momento que precedia a Páscoa ali, onde esses criminosos que eram levados até então, antes de Jesus, era tido como algo costumeiro se dar a liberdade, tá? Ou promover a liberdade para aquele que tinha sido acusado. Bom, tinham 4 pessoas ali, Jesus, né? Barrabás e mais 2, e aí promovem então a possibilidade de soltarem Barrabás ou Jesus, tá? E aí Barrabás havia sido preso como um amotinador, como aquela pessoa que junta pessoas ali para causar problemas, né? Ele havia cometido homicídio, está lá no versículo 7 que nós acabamos de ler. Mas, quando se coloca essa dicotomia ali de salvar aquele que se proclamava ser rei dos judeus e aquele que era um amotinador, homicida, conhecido do povo, bom, a multidão, instigada pelas autoridades religiosas, pediu que Pilatos soltasse um dos presos conforme era de costume. Bom, Pilatos fica surpreso. Por quê, Rosalina? Ele diz o seguinte, bom, como é que pode? Bom, eu vou fazer a pergunta para a multidão e com certeza vão soltar Jesus, porque quem é que em sã consciência deixa voltar para a sociedade aquele que é um causador de confusão pior, aquele que é um homicida? Ninguém vai libertar esse homem. Bom, estava difícil dele tomar a decisão de soltar Jesus, porque ele queria manter um relacionamento bem sobre o seu governo, sobre o seu posicionamento, então ele joga para o povo. Bom, mas o povo vai ser minimamente coerente. Ninguém vai querer um homicida de volta às ruas. É isso que acontece? Não. O povo passa a ser inflamado pelos religiosos. E o que eles gritam? Não, vocês querem que eu... Aí ele vai perguntar, Pilatos, então ele perguntou, vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Ele dá oportunidade. Pilatos pensou racionalmente, pensando o seguinte, que uma multidão jamais escolheria um criminoso de alta periculosidade, um amotinador, um assaltante, um homicida, um extremista perigoso e já conhecido do povo. Orientados e aí estimulados pela liderança judaica, o povo preferiu quem? Barrabás. E daí Pilatos fica perdido, sem saber que decisão tomar. E como juiz, ele precisava dar a última palavra. Então ele faz a pergunta. Bom, primeiro ele pergunta, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? A resposta é não. Solta Barrabás. Então ele falou assim, então o que eu farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Aí a resposta ela vem direta, dura e impiedosa, né? A resposta do povo foi clara, como vemos no versículo 13. Crucifica-o. A multidão orientada pelo Sinédrio, essa pequena multidão ou grande multidão, alguns teólogos, eu estava lendo sobre isso, alguns teólogos chamam que não era uma grande multidão, mas uma pequena multidão. Primeiro, por se tratar de algo feito muito cedo, que aconteceu na calada da madrugada, e que foi um povo orientado pelos religiosos e já chamado, quase que escolhido a dedo para que estivessem ali. Então, essa multidão que estava ali no palácio ali do governador,
é que vai gritar para que ele seja de fato crucificado. E aí, Pilatos, veja de novo, Gabriel, Pilatos está perguntando: vocês querem que eu salte o rei dos judeus? Ele já toma uma resposta negativa. Não, solta Barrabás. O que eu farei com o rei dos judeus? Segunda pergunta dele: crucificam. E a terceira pergunta ele vai fazer, terceira e quarta consecutiva: por quê? Que crime este homem cometeu? Olha que coisa, né? Na realidade, aquele que era para julgar, num primeiro momento, a Cristo, ele estava quase que sendo um advogado de defesa. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Vocês sabem que é horrível, o tipo de morte que vocês estão dando e que é totalmente injusto se crucificar ou matar alguém que nada fez, né? Qual a decisão do governador romano? Seguiria a justiça romana, que não poderia condenar um justo em hipótese alguma, ou ele se preocuparia com a justiça ou tomaria o caminho mais fácil, o caminho dos seus próprios interesses? Qual é a decisão, então, que Pilatos toma? Segue a lei romana, que não pode condenar um justo, ou segue o caminho mais fácil, que era se beneficiar com tudo isso, fazendo a paz com a grande maioria? É uma primeira grande lição que a gente passa a tomar, né? Pela própria vida de Pilatos, né? Quantas vezes a gente tem o poder e o livre-arbítrio de tomar uma decisão de uma maneira justa, equilibrada, saudável, cristocêntrica, e nós decidimos muito mais ficar em paz com aqueles que estão ao nosso lado. Preferimos ficar de bem com aqueles que estão à nossa volta. Preferimos ficar de bem com a sociedade, não colocando o nosso ponto de vista. Como tem Pilatos hoje em dia. Hoje você não está mandando ninguém à cruz, mas está deixando de promover a cruz para ficar de bem com a sociedade. Como tem Pilatos hoje em dia. E aí eu me perguntei, quando estava preparando a lição, quantas vezes eu fui um Pilatos? Quantas vezes eu me calei, me consenti? Quantas vezes eu acredito naquilo que de fato rege a minha vida? Eu acredito nele, eu acredito nos seus conceitos, nos seus preceitos. E quantas vezes eu ainda assim fico calado diante de toda a injustiça que é praticada? Por questão de um bem político, por questão de um bem com a sociedade, por questão do tal do politicamente correto dos infernos, que cala e silencia a nossa voz, que nos impede de falar aquilo que é verdade, de anunciar a verdade, que nos faz, de forma retórica, praticamente fazer esse tipo de pergunta, quando, na realidade, o nosso tipo de postura e de posicionamento já deveria ser outro, né? É só um parêntese na vida de Pilatos, sobre a vida de Pilatos. A gente vai mais adiante. Bom, e até aí? Tudo tranquilo sobre a vida de Pilatos, sobre esse momento da sua crucificação, sobre de como levaram até ele. Tudo bem? Nenhuma dúvida? Querem acrescentar alguma coisa? Essa é a hora, me interrompam, falem no microfone a hora que vocês quiserem, tá ok? Só queria tentar trazer um pouquinho mais de detalhe de pensamento e reflexão. Não deixam ficar no monólogo, não. Pode me interromper, por favor. Bom, Jesus é entregue aos soldados romanos. Bom, a decisão já tinha sido tomada agora, Gabriel, Rosalina. Foi tomada. O povo está ali, o homem quis ficar de paz com ele, agora segue. Agora vamos seguir para a crucificação. Entrega para os soldados romanos. Eu não sei quantos de vocês serviram o exército, ou foram casados com alguém que serviu, ou teve um filho, um sobrinho ligado. Mas eu estudei em colégio militar, não servi. Mas eu tive muitos amigos que serviram, fizeram, aliás, estão até hoje, né?
E, na realidade, eles me diziam que, quando estavam de serviço, tudo o que eles queriam era que tivesse algum tipo de problema, porque eles ficavam com o dedo, essa era a expressão utilizada no Rio de Janeiro, tá? Eles ficavam com o dedo coçando, doido para dar um disparo, para treinar um tiro daqueles que eles aprenderam, para aprender a municiar, a munição, mas, afinal de contas, só dava tiro ao alvo, ali era fácil. Eles queriam a prática. Ninguém, na realidade, quer a guerra, mas os caras queriam testar, né? Queriam pegar alguém. Bom, soldado romano não foi muito diferente disso, não. Soldado no quartel, ele quer serviço, o governador mandou chamar, era esse que era para ser tratado, então é esse que a gente vai tratar. E não trataram com aquele carinho, não. Vamos ler isso aí? Versículo 16 a 20, quem achou aí, ou quem puder, ou quem tiver com a sua Bíblia, ou se quiser na minha versão aqui, pode ler. Vou ler, Posso ler? Pode ler aí. Rosalina, pode ler. Depois o Gabriel lê o próximo. Tá bom. Jesus entrega aos soldados. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniam toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhes prestavam adoração. Depois de ter zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Bom para você, soldado não é fácil, não. A gente lê isso, lógico, eu imagino que nem todos os soldados eles puderam participar do julgamento, ok? Não sabe se Jesus está vindo como inocente, como culpado. O que chega para eles talvez pela grande maioria, pela rádio peão. O governador decidiu que o homem é culpado. É culpado, vida que segue. Não achou culpa não, pediu para o povo quer acabar com ele. Bom, e aí começa o requinte de crueldade, de escárnio, mal sabendo eles que estavam cumprindo toda a parte da Escritura. Os soldados levam para dentro do palácio, reúne toda a tropa, ok? E aí começa o problema aqui. Problema não, né? Começa a literalmente a escarnecer de Jesus. Para vocês entenderem, a cor púrpura era utilizado para a realeza, sabe? De Roma. Então, eles, ironicamente, vestem Jesus com manto de púrpura, uma vez que ele se dizia ser quem? Rei dos Judeus. E aí, o que eles fazem? Pegam uma coroa de espinhos, fincam em sua cabeça. Não bota com carinho, não. Bota aqui devagarzinho, porque machuca um pouquinho. Não. Fincam a coroa. E eu fico imaginando que também ninguém meteu a mão na coroa para ficar ali. E aí o texto vai dizer que eles começam a saudá-lo, mas que batiam na sua cabeça, eu imagino que até para fincar a própria coroa, e machucando, e não pode bater tão forte de forma que ele não viesse a desmaiar, Gabriel. Nem podia bater tão devagar, porque no intuito mesmo era machucar. Não era fazer carinho, né? E aí, com uma vara, batiam, passavam por ele, cuspiam nele. Aí você está dizendo aqui, Anderson, mas eles se ajoelhavam, lhe prestavam adoração. Não. Eles se ajoelhavam diante dele, era no intuito de deboche, de escárnio, de fato. Né? É dizer, você não está dizendo que é o rei dos judeus? Você não está dizendo que é o filho de Deus? Então a gente está prestando adoração para você. Olha o que você está passando. Depois de terem zombado dele, tiram o manto de púrpura, vestem as suas próprias roupas, e então o levam para fora a fim de crucificá-lo. Mas vamos ver mais alguns detalhes sobre o que os textos dizem sobre isso.
Bom, com sentimento de zombaria, vestiram Jesus de púrpura. Eu falei para vocês que essa era a cor da realeza. Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, né? Eu gostei de um comentário aqui do Henry. Ele diz o seguinte: ele levou a coroa de espinhos que nós merecíamos para que pudéssemos levar a coroa de glória que ele merece. Ele levou a coroa de espinhos que era nossa, para que nós levássemos a coroa de glória que ele merecia. Colocaram sobre ele a ultrajante saudação: salve o rei dos judeus. Mal sabiam ele que o deboche que aparentemente estavam fazendo com ele era a expressão da absoluta verdade, ainda que o seu povo não o reconhecesse. Era uma zombaria por ele estar sendo condenado como rei dos judeus. Aliás, o ritual da época dizia que aquele que era condenado era obrigado a levar uma placa dizendo sobre que tipo de acusação ele estava levando. Ele estava sendo levado para aquele momento. E vejam que o que marcou Jesus não foi literalmente como o Sinédrio o levou perante Pilatos. Ele estava tentando ser um líder radical, ele está dizendo que ele vai ser aquele que vai comandar tudo isso aqui, fazer revolução, é uma pessoa que não contribui com impostos, não é nada disso. O que destaca e traz todo o ranço, toda a mágoa, toda a impiedade, né, sobre o Sinédrio, sobre os religiosos, é porque ele dizia que era o rei dos judeus. Isso incomodava demais. Bateram na sua cabeça, cuspiram em seu rosto, ajoelharam-se diante dele para adorá-lo como sentido provocativo. Por último, trocaram a sua roupa de púrpura real para um traje simples, de andarilho das estradas poeirantes da Palestina. Foi a última ação dos soldados contra Jesus antes de conduzirem para ser crucificado. E aí, com cumprimento com as Escrituras, eu posso ler para vocês aqui, apesar do escárnio, os soldados declaram a verdade, pois, de fato, aquela pessoa humilhada é o verdadeiro rei de Israel. Sem saber, cumpriram as profecias do Antigo Testamento. Olha aqui, Salmo 22, 6. Vou ler aqui para vocês, não precisam nem abrir aí. Salmos 22, 6. Quanto a mim, sou verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Esse salmo é conhecido como o Salmo da Cruz. Vá aqui comigo agora, Isaías 50. Vou ler para você aqui, Isaías 50. Estavam cumprindo as Escrituras e nem sabiam quanto. Versículos 6 e 7. Ofereci as minhas costas aos que me feriam e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor, Yahvé, o Eterno, me ajuda. Não serei jamais constrangido. Por isso eu me opus firme como sólido rochedo e sei que não haverei de permanecer prostrado. Esse é um salmo falando sobre o sofrimento do Senhor Jesus. 700 anos antes da sua crucificação, o Senhor tinha dado a revelação a Isaías sobre como haveria de acontecer. Aleluia! Porque Deus, aquilo que ele prometeu para o plano da nossa salvação, ele cumpriu. A cruz que era para ser minha e sua, se cumpriu em Cristo Jesus. Eu vou te falar, me emociona. Semana passada eu preguei sobre isso e não tem como parar para pensar em tamanho amor. E aí vem um versículo 21 que eu gostaria que o Gabriel lesse para a gente. Um único versículo. Vamos lá. Jesus é entregue aos soldados. Certo homem de Cisirene, chamado Simeão, pai de Alexandre e de Rufo,
passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Marcos Até 15, aí, Gabriel. Exatamente isso. Olha só, um homem que nós não conhecíamos até então, que possivelmente havia vindo por causa da Páscoa, saído da sua cidade, vindo para Jerusalém. A Bíblia chama-o de Simão, diz que ele era pai de Alexandre e de Rufo, e passava por ali, estava passando. E o forçaram a carregar a cruz. Vejam o impacto disso na vida desse homem. Vale ressaltar que até esse momento Simão era um completo desconhecido. A Bíblia não falava até então sobre ele, tá? Mas obrigado a levar a cruz de Jesus, porque os discípulos, prestem atenção nisso. Sabe por que isso sobra para Simão? Porque os discípulos de Jesus estavam o quê? Ausentes. Não tinha qualquer um dos seus seguidores por ali tão perto assim. Por isso os soldados obrigaram quem? Um espectador. Simão de Cirene passou a levar a cruz. Simão estava na cidade, possivelmente por causa da Páscoa, teve o privilégio de ajudar ao Senhor a carregar a cruz. Depois dessa inusitada e direta experiência com a cruz do Salvador, se converteu, assim como a sua família. Posteriormente, a sua esposa e filhos, diz lá em Romanos 16, 13, Alexandre e Rufo se tornaram cristãos conhecidos na comunidade cristã em Roma. Vejam, aquele homem era um judeu de uma outra cidade, veio para Páscoa, carregou a cruz de Cristo, foi impactado, com certeza, por aquela cena, muda ali, se converte, leva essa conversão e deve ter contado isso para os seus filhos, Alexandre e Rufo, tem a sua família transformada, esses filhos passam a ser líderes agora, líderes religiosos dentro da igreja da comunidade cristã em Roma. Ou seja, aquele homem que estava passando por ali tem a sua vida impactada pela cruz de Cristo. Literalmente. Tem a sua vida transformada. É muito provável que muitos sirineus, aqueles que eram oriundos da cidade de Cirene, tá? Tivessem ali em Jerusalém depois, 50 dias depois, foi onde teve o derramar de Pentecostes, tá? Vindo o Espírito Santo sobre eles. Depois de já convertidos, né, foram para as suas regiões, né? Aqui eu escrevi errado, para outras religiões não, para outras regiões, tá? E aí, outro ponto importante, curioso aí de estudo, alguns estudiosos identificam esse Simão com Simeão. Níger, que junto com Lúcio de Cirene, era um dos líderes da igreja de Antioquia. Então, tem alguns estudiosos, alguns teólogos vão dizer que esse Simão que carregou a cruz, né, é o Simeão, é aquele que, junto com Lúcio de Cirene, se torna um dos líderes da Antioquia. Isso é legal a gente ter para os estudos, para o futuro, para a gente, quando for ler mais adiante o livro de Atos, nós vamos ver isso mais adiante registrado. A experiência de Simão, ser obrigado a carregar a cruz de Jesus, serve como uma antítese simbólica de um verdadeiro discípulo. Tomando espontaneamente a sua própria cruz, deve seguir ao Senhor de sua vida. Ou seja, ele, sem querer, leva a cruz de Cristo forçosamente, né? E ele está dizendo que é uma antítese simbólica, porque o discípulo de Cristo, esse que de fato segue a Cristo, né, deveria tomar a sua própria cruz. Não é o próprio Jesus que vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o quê? Siga-me. Que interessante, né? Nós vamos entender essas coisas de Jesus até nos seus últimos instantes. Bom, e aí a foto
do Cristo crucificado, daquele filme A Paixão de Cristo, né? Eu estava revendo, eu acho que por ter feito muita pesquisa na semana passada sobre a crucificação, apareceu no meu Facebook o ator que fez A Paixão de Cristo. Talvez vocês até já saibam disso. Quando Mel Gibson, o diretor e aquele ator que a gente já conhece, né, o chamou para... Eu esqueci o nome do ator, me perdoem. O chama para fazer o filme, ele diz o seguinte: olha, você tem certeza que você quer fazer esse papel? Porque a partir desse momento, Hollywood ele vai se fechar para você. Você vai ser mal visto. Você não vai ser bem quisto. O modo como nós vamos mostrar o Cristo jamais foi vista dessa forma. Ninguém vai te dar mais papel nenhum. Ninguém mais vai querer você. Aquele homem, na hora da execução do papel, um raio o atinge, né? É tomado por doença, é tomado por cheio de dores. Ele quer viver a intensidade, de fato, lógico, guardando as suas devidas proporções, para que se tornasse o mais próximo daquilo que Jesus viveu. E ele, de fato, gente, aquele homem, ele depois desse papel, ele fez mais 2 ou 3 papéis, mas sem muito significado, e jamais foi chamado jamais foi chamado para executar outro tipo de papel. O que isso nos mostra, né? Esse filme alcançou centenas, milhares, milhões de pessoas. Muitas pessoas passaram a ter uma outra percepção do Cristo, do seu sofrimento, da sua dor, a partir daquele papel interpretado pela vida daquele homem. Entretanto, tem muita gente que jamais gostaria que ele tivesse alcançado tantas vidas como alcançou. E continua mudando e mexendo com as nossas vidas. Então, se você hoje não tem programação para o período da tarde, bota lá A Paixão de Cristo com Mel Gibson, o diretor Mel Gibson. Vale a pena assistir, tenho certeza que você já deve ter assistido. Temos aí mais alguns versículos, e esse é o último assunto que eu quero falar de hoje. Não vai dar para acabar, mas eu gostaria de que a gente acabasse, pelo menos aqui, na crucificação. Ok? Alguém pode ler aí? 22 a 32. Está bonitinho aí, ó. Pode ler, Gabriel? Pode. Vamos lá. 22. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Absurdo. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passaram lançaram insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, para que destrói o templo e reedifica em 3 dias? Desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres das leis zombaram dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Obrigado, Gabriel. Olha, já estava crucificado, poderia ter deixado ele ali quieto, como deixaram os outros 2, mas ainda assim ficavam incitando a Cristo o tempo inteiro. Bom, a gente precisa entender algumas coisinhas aí, passar os olhos em algumas coisas. O local, esse Gólgota, que chamam, era um local, era uma pequena colina com formato de caveira, tá? Possivelmente fosse o motivo pelo qual ele recebeu o nome de Gólgota, que significa caveira. Era um local que era fora da cidade. Isso vai nos ajudar a entender
porque também poucas pessoas estiveram ali assistindo isso. Era fora da cidade, era uma longa caminhada, era uma jornada para ser feita. As mulheres, até então, também tinham dificuldade de sair da cidade, uma vez que não estavam com seus maridos ou não tinham seus maridos. Jesus também era abastecido financeiramente por algumas mulheres que patrocinavam o seu ministério ali, que abençoavam a sua vida ministerial. Então, muitas pessoas ali ficam meio que impedidas e tudo mais. E por ser fora da cidade, sabiam que possivelmente, não tendo tanta gente, ia ser notado. E se você não estava junto com aquela multidão que escarnecia, você possivelmente fosse um dos seus seguidores e as pessoas não queriam se envolver mais nisso, com medo do que viesse a acontecer com eles. Está lá no versículo 22, que o Gabriel acabou de ler. Bom, outra coisa interessante é o versículo 23, que vai dizer que uma bebida foi oferecida a Jesus, né? Como essa bebida, tá certo? Já era comumente oferecida aos crucificados. Porque essa bebida, esse vinho com vinagre, esse vinho, ele tinha um poder, na realidade, analgésico, de entorpecer a pessoa, porque a pessoa estava crucificada. Então, na realidade, ela sofreria um pouco menos, sentindo um pouco menos das dores agonizantes. Mas na realidade, eles não tinham como a preocupação atenuar as dores de Cristo. O que, na realidade, eles queriam era que Jesus sentisse menos dor e se prorrogasse o seu estado ali de crucificação para que ele sofresse ainda por mais tempo. Entendeu? Agonizasse por um pouco mais. Ia sentir um pouco mais, ia ficar um pouco mais entorpecido, ok, mas ele ia ficar mais tempo, e ficando mais tempo, ele iria agonizar mais. Bom, foi feito isso. Só que Jesus ele rejeitou isso, né? No versículo 23. Ele estava determinado a não evitar nada do sofrimento designado a ele pelo seu Pai. Ele queria sofrer de forma consciente em favor do ser humano. Ele preferiu sofrer todas as dores para que a salvação que nos foi oferecida fosse, de fato, completamente suficiente, não precisando acrescentar mais nada à obra salvífica de Jesus Cristo. Não precisava acrescentar mais nada. Ele não atenuou absolutamente nada. Ele estava consciente de absolutamente tudo. Ele rejeitou aquilo que poderia entorpecê-lo, para dizer assim, não, ele não estava consciente. Não, ele estava entorpecido. Na realidade, aquilo não foi amor vertido em cruz, mas ele não tinha como se livrar absolutamente nada. Ele foi sabendo de absolutamente tudo, né? A crucificação era a morte mais desprezível reservada para os assassinos e outros criminosos. Em cumprimento às Escrituras, em Salmo 22, 18, vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Foi o que aconteceu. Os seus executores, o que fizeram? Pegaram e tiraram a sorte para ver quem fica com o quê. Crucificaram na hora terceira, que significa para a gente aqui a hora, às 9 horas da manhã. A placa indicando a acusação era levado pelo prisioneiro enquanto caminhava pela execução. Jesus levou também. Jesus foi crucificado na companhia de 2 ladrões. Estava entre 2 ladrões, em cumprimento da profecia de Isaías 53. Vou pegar aqui. Isso é bom de saber. Não existiu nada de coincidência, destino. Não, existia um cumprimento das Escrituras do que o Deus o preservou. 53, 12. Por este motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre o quem? Criminosos. Jesus foi contado entre criminosos. Esse foi contado, foi colocado entre criminosos, 700 anos antes. Então, a palavra de Deus é muito específica no cumprimento das Escrituras. Zombavam dele
iam passando e blasfemavam contra ele, virando o quê? A cabeça. Passavam por ele e diziam para salvar-se, descesse dali. Isaías 53 também vai dizer sobre o rejeitaram, o desprezavam, né? Jesus já estava tão açoitado, tão visivelmente abatido, que Isaías 53 diz que ele estava como uma raiz saída de uma terra árida e esterra, como uma raiz seca. Nele não havia mais formosura alguma. E aquela imagem aqui, lembra isso aqui? Um homem já... a cor que tinha, possivelmente, em Jesus era a cor simplesmente do seu sangue escorrendo pelo seu rosto, pelo seu corpo, porque já estava sofrendo demais. Era uma madrugada inteira sem receber absolutamente nada, açoitado de manhã, nas primeiras horas, carregando cruz, não aguentando carregar a ponto de chamarem outro homem. Aí batem na sua cabeça, cospem, viram o rosto, debocham dele, totalmente enfraquecido no sentido físico, abatido de fato. E aí nós conseguimos entender a ilustração de Isaías 53, a visão dele que ele tem. Ele diz assim: caminhou como alguém de quem os semelhantes escondem o rosto, dito por Isaías. Caminhou como alguém de quem os semelhantes escondem o rosto. Assim, dizendo assim: pô, nem te conheço, Jesus. Para você eu viro o rosto, eu mudo de calçada, ando de outro lado. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa a importância alguma. Foi o que fizeram com Jesus. É isso que fizeram com o nosso Rei Jesus. E aí, já são 11h10. Eu paro por aqui, a gente termina, porque precisa gastar um tempinho maior sobre a crucificação, sobre o momento que ele se despede ali, que ele se sente só. Tem uma questão teológica muito legal sobre isso tudo. Então, na semana que vem, nós podemos ver e aprender um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida nesse primeiro retrato aí da crucificação. Nós vamos ver muito isso ainda nos outros evangelhos, com outras nuances e riquezas de detalhes, mas é importante entender essa visão de Marcos, né? Essa visão de que Pilatos reconhecem que Jesus não tinha absolutamente nada de pecado ou tinha cometido alguma coisa de delito, mas lembre-se que, ainda que Pilatos não tivesse essa consciência covarde que teve, essa vontade de fazer o bem com todos, precisava que o cordeiro fosse... Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Para que um cordeiro fosse levado como sacrifício, como é que o cordeiro precisava ser? Sem mácula, sem defeito. Jesus, ele teve defeito diante dos olhos do governador romano? Não. Tinha pecado sobre ele? Não. O governador romano reconhece isso. E é assim que o nosso Jesus precisava ir para a cruz, sendo reconhecido como tal, como cordeiro suficiente para acabar com o pecado de todo mundo por todas as gerações. Nele agora se cumpria as escrituras e a vontade do Pai. Ao Pai, diz Isaías 53, que agradou moê-lo, porque queria ver na cruz a justificação, o ato de justiça contra o pecado. Nós vamos ver, por isso que eu não quis nem entrar nisso agora. Então, eu espero que tenha sido proveitosa. Eu sei que hoje ninguém quis falar nada, é um assunto muito conhecido, mas eu só queria trazer um pouquinho mais de detalhamento. Eu espero que tenha contribuído aí para o teu conhecimento sobre a crucificação de Cristo.